Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos caminhando aí para a nona semana de suspensão das nossas atividades presenciais, né? Pelo andar da carruagem, acredito que nós não voltamos mais às aulas presenciais nesse semestre, né? Eu tinha esperança de pelo menos realizarmos a M2 de forma presencial, mas eu acredito que, de acordo com as notícias, pelo que nós temos acompanhando, hoje é dia 19 de maio, estou gravando essa aula no dia 19 de maio, eu acredito que seja muito difícil o nosso retorno. Então, até porque, pelo que observei aqui, o nosso plano de ensino já está quase no fim, né? Exatamente, estamos caminhando como se fossem as aulas presenciais, no mesmo ritmo, um pouquinho mais adiantados, né? As aulas parece que rendem mais dessa forma, embora fiquem mais curtas, possam parecer mais curtas. Como não há intervenção, participação dos alunos, a gente acaba sendo monólogo, né? Então fica mais fácil, né? Eu tenho encaminhado para os senhores, além das videoaulas, eu tenho encaminhado os textos relacionados e alguns exercícios, né? Nós já corrigimos uma parte deles, vamos corrigir o próximo. Então, acredito que hoje eu consiga concluir a matéria, vamos ver se não der mais uma aula, e depois tem uma aula de correção e a gente já pode pensar na M2, né? No começo de junho, que são as datas marcadas, até porque as atividades, teoricamente, e aulas, né, elas vão até o dia 10 de junho, né? A partir daí são as avaliações apenas. Então a gente tem que dar uma corridinha, tá bom, pessoal? Estou gravando essa aula, esqueci de mencionar, estou gravando essa aula para o pessoal do quarto semestre, né, Direito Constitucional 2. E nós terminamos a aula passada falando sobre o Poder Judiciário, lembram-se? E terminamos com um quadrinho lá que demonstra a estrutura do Poder Judiciário, do STF, os tribunais superiores, né? Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral. Fizemos aquele quadrinho. Aqui em Direito Constitucional 2, a gente não vai estudar a composição dos tribunais, dos órgãos que compõem o Poder Judiciário, nem tampouco a competência. Esse assunto fica para o próximo semestre, junto com o controle de constitucionalidade. Então, nós demos essa introdução do papel do Poder Judiciário, os órgãos que compõem o Poder Judiciário, falamos sobre os princípios da magistratura, né? E agora a gente, em continuação, eu tenho um assunto aqui que eu pulei de propósito para inserir aqui, e depois vamos falar sobre hoje vamos falar sobre as chamadas funções essenciais à justiça, né? Mas antes disso, eu tenho que falar sobre os tribunais de contas, que embora tenha o nome tribunal, não é órgão do Poder Judiciário. Os tribunais de contas estão previstos no Tribunal de Contas da União, né? Tem o Tribunal de Contas da União, dos estados, e alguns municípios também têm tribunais de contas. O Tribunal de Contas da União está previsto no artigo 73 da Constituição. E se o Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário, o que ele é? Pessoal, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Lembre-se que o Poder Legislativo, além da tarefa de legislar, tem a tarefa de fiscalizar. Fiscalizar o Poder Executivo, que é aquele que é o responsável pelos gastos, pelos investimentos com o dinheiro público. E o Legislativo, para isso, precisa de um órgão técnico que o auxilie. E esse órgão técnico é o Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas tem por finalidade, basicamente, né, auxiliar o Poder Legislativo na sua tarefa de fiscalização, né? É uma atividade administrativa, então, tá bom? Ele não pertence ao Poder Judiciário, é órgão, preste atenção, não está subordinado ao Poder Legislativo, tá? O Tribunal de Contas da União, eu vou falar sobre ele, que é o que está na Constituição Federal, ele tem sua sede no Distrito Federal, é composto por 9 ministros, que necessariamente devem ter mais de 35 e menos de 65 anos, requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, e aqui diferença, jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública. Veja então que aí abre mais o leque, são pessoas que têm conhecimento também na área contábil, até porque é a tarefa do Tribunal de Contas, fiscalizar as contas, né? E desses 9 ministros, 3 são escolhidos pelo Presidente da República, 6 pelo Congresso Nacional, sendo que 3 pela Câmara e 3 pelo Senado. São 9 ministros então, tá? Então a função, que a gente pode resumir, as funções, elas estão expressas na Constituição de maneira detalhada no artigo 71, mas é basicamente exercer o controle externo de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, tá?
Sobre o Tribunal de Contas da União, é importante salientar aqui uma súmula interessante do STF, a súmula 347, que o Tribunal de Contas, na sua função de fiscalizar, ele pode reconhecer, no caso concreto, a incompatibilidade de um ato normativo. Então, veja bem, de um ato normativo em relação à legislação. Não que ele possa dizer que uma lei é inconstitucional, mas ele pode desconsiderar aquele ato normativo, né, no exercício das suas funções fiscalizatórias. Dê uma lida na súmula 347 do STF. Ela é muito importante, cai muito em prova, tá? O artigo 75, pessoal, que falar de controle de constitucionalidade constitucional, vocês ainda não estudaram, é o próximo semestre, mas vai fazer mais sentido no próximo semestre essa súmula. Além do Tribunal de Contas da União, eu já disse para os senhores que os estados também possuem tribunais de contas, e alguns municípios, como São Paulo, Rio de Janeiro, também têm. Aí vai depender muito da estrutura, né? Então não faz sentido você ter um Tribunal de Contas em municípios pequenos, seria mais um gasto desnecessário, né? Basta ter um setor específico dentro da própria do Poder Legislativo para fiscalizar, que é suficiente, né? Ok, pessoal? Importante que esses ministros do TCU, eles possuem as mesmas garantias dos ministros do STJ. Mesmo salário, mesmas garantias, inamovibilidade. Depois de indicados, eles possuem as mesmas garantias dos magistrados do STJ, tá bom? Muito bem, então encerrada essa introdução que nós fizemos em relação ao Poder Judiciário, vamos falar agora das funções essenciais à Justiça. Então, o que nós já falamos atrás, né, quando nós discutimos a jurisdição, que a jurisdição é inerte. Ela precisa, a justiça precisa ser provocada para agir. O juiz não age de ofício. E quando se fala em funções essenciais da justiça, exatamente está se referindo a esses órgãos que podem acionar a justiça. E aí tem, no texto vai para os senhores aí, um brocado jurídico que fala nemo iudex sine actore. Nemo iudex sine actore. Não há juiz sem autor. A justiça só age quando provocada. Tá certo, pessoal? Dentro dessas funções, dessas funções essenciais, que alguns autores chamam de funções propulsoras da jurisdição, nós encontramos quem? O Ministério Público, que está previsto na Constituição nos artigos 127 ao 130, a Advocacia Pública, artigos 131 e 132, a advocacia privada, artigo 133, e a Defensoria Pública. Então, as funções essenciais da justiça são desempenhadas por esses órgãos, Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia Privada e Defensoria. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas, pessoal. Né? Ministério Público, né? A primeira questão que surge, né? Ministério Público, a qual poder ele pertence? E o Ministério Público, de 88 para cá, ele assumiu muitas funções importantes, né? O Ministério Público não é apenas aquele órgão acusador da ação penal. Ele tem funções importantíssimas, como ação civil pública, ações relacionadas ao direito do consumidor, aos hipossuficientes. Então, ele tem umas atribuições muito... Então, muitos confundem que o Ministério Público seja um órgão do Poder Judiciário. Não é órgão do Poder Judiciário, pessoal. Mas a qual órgão ele pertence, então? A qual poder? Porque ele tem que estar dentro de algum poder. Olha, não dá para afirmar com absoluto que ele tenha uma independência funcional e administrativa. Não é um quarto poder. Então é mais fácil a gente localizar dentro da estrutura dos poderes o Ministério Público dentro do poder executivo, porque ele não é poder judiciário, fica bem claro, embora ele atue junto ao poder judiciário, ele não é órgão do poder judiciário, né? É um órgão do poder executivo, porém independente administrativamente e funcionalmente, tá? Essa seria a melhor resposta, tá? O Ministério Público tem um capítulo próprio para ele, né, que está lá, já disse para os senhores, artigos 127 a 130, peço que os senhores leiam, né? Tem a sua autonomia e independência funcional, tá? São considerados agentes públicos, né, e não funcionários públicos no sentido estrito. Porque eles têm, assim como os magistrados, os membros do Ministério Público têm as mesmas garantias dos magistrados. Vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade, né? Para bem desempenhar suas funções. Então, eles são considerados agentes públicos e não funcionários públicos em sentido estrito, né? Isso também vocês vão ter uma melhor noção em direito administrativo.
As leis que tratam do Ministério Público, tanto no âmbito estadual como federal, eu estou encaminhando para os senhores aqui as duas leis, né? Que tratam da organização do Ministério Público, né? E como eu disse, depois de 88, principalmente, o Ministério Público assumiu uma quantidade enorme de atribuições constitucionais, passando a ser um órgão de extrema importância dentro da estrutura, não só do judiciário, como um todo, né? Esse papel do Ministério Público como fiscal da sociedade, tá? E o Ministério Público, a gente tem que entender, ele compreende o Ministério Público da União, chamado MPU, que é formado pelo Ministério Público Federal, MPF, Ministério Público do Trabalho, MPT, e o Ministério Público Militar, MPM, além do Ministério Público do Distrito Federal. E nós temos também os Ministérios Públicos dos Estados. Cada Estado tem a sua organização, tá? A Constituição prevê também a presença do Ministério Público junto aos tribunais de contas, isso é importante, né? Porque, como eu disse, o Ministério Público não tem apenas a função de ser o autor da ação penal, tem essa função de fiscal da sociedade, o custos legis e algumas ações ele tem que participar necessariamente, né? Vocês vão entender também quando já deve estar estudando processo civil, né, em algumas ações em que a participação do Ministério Público é necessária, ainda que ele não seja autor, ele vai ter que figurar nessa ação, né? Que envolva interesses de menores, de incapazes, né? É uma instituição permanente, de acordo com a Constituição, e essencial à função jurisdicional, né? Incumbe ao Ministério Público, de maneira geral, a defesa da ordem jurídica, o sistema normativo como um todo, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis, tá? Uma coisa que cai muito em prova, pessoal, isso cai mesmo, os chamados princípios institucionais do Ministério Público. Princípios institucionais do Ministério Público. São 4 princípios. O princípio da unidade, o princípio da indivisibilidade, o princípio da independência e autonomia funcional, que eu falei já há pouco, e o princípio da autonomia administrativa. Vamos falar sobre eles, pessoal. Princípio da unidade. A ideia aqui é o seguinte, o nome já está falando. O Ministério Público é uno, pessoal. O que significa isso? Embora sejam vários os membros que compõem, ele é um. Não sei se vocês já viram uma denúncia numa ação penal, nesses casos mais importantes, né? Que normalmente eles vêm assinados por mais de um membro do Ministério Público. Quando se fala em princípio da unidade, diz que os seus membros representam o Ministério Público. O Ministério Público, ou o procurador ou o promotor, não está vinculado ao processo que atua. Assim como é, por exemplo, o juiz, que participa da instrução processual e ele fica vinculado àquele processo. Se o juiz participou da instrução, tem que sentenciar. O Ministério Público não. O Ministério Público, dado que é um órgão único com seus representantes, então nós temos o princípio chamado princípio da unidade. Ele é o único Ministério Público submetido à direção de um único procurador, né? Eles podem, então, ser substituídos por outros membros, né, sem nenhum problema aí em relação a isso, tá? Eles não ficam vinculados aos processos, tá? Agora, só existe essa vinculação dentro do mesmo Ministério Público. Como assim, professor? Acabei de mencionar, nós temos o Ministério Público da União e dos Estados. E mesmo dentro da União, tem o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal. Então, essa unidade ocorre dentro de cada Ministério Público. Entendeu? Ministério Público de São Paulo, Ministério Público de Minas, não é Ministério Público no Brasil todo, tá? Tudo bem, pessoal? O outro princípio é o que fala da indivisibilidade, né? Que é, na verdade, uma consequência lógica do princípio da unidade, né? Ele não pode subdividir-se em diversos Ministérios Públicos. Agora, preste atenção. Nada impede que sejam criados órgãos especializados dentro do Ministério Público. Então, existe normalmente a promotoria do consumidor, do meio ambiente, do combate ao crime organizado, como é o GAECO, né? Isso não está dividindo, né? A ideia da divisibilidade é que não crie outros órgãos autônomos, como é o Ministério Público. O princípio da independência e da autonomia funcional é muito importante, porque, embora o membro do Ministério Público ele tenha um chefe, que é o Procurador-Geral, ele não está sujeito funcionalmente a esse chefe. O chefe não pode mandar ele fazer uma coisa, eu quero que você denuncie tal caso. Não, o Ministério Público tem independência funcional.
né? Então, não é porque o procurador entende que aquele caso, se o Ministério Público pedir arquivamento, o membro daquele Ministério Público, ele tem a independência para fazer isso. É o que dá, de fato, essa importância à sua função, né? Eles são independentes no exercício. Embora administrativamente ele esteja sujeito a um chefe no âmbito administrativo, aquele que concede férias, concede licenças, administrativamente, ele não está sujeito funcionalmente no exercício das suas funções, tá? Ok, pessoal? Então, só existe hierarquia administrativa, não funcional, dentro do Ministério Público. Já disse, o membro do Ministério Público possui as mesmas garantias dos magistrados. Outro princípio, o princípio da autonomia administrativa, né? Ou seja, é o próprio Ministério Público que propõe diretamente ao Legislativo, tem inclusive iniciativa legislativa para isso, a criação de cargos, extinção de cargos, né? As funções necessárias, as propostas de orçamento, é exatamente para blindar o Ministério Público. Ele não ficar sujeito a um órgão, seja o executivo, seja um outro poder. É para que ele possa atuar livremente no exercício das suas tão importantes funções, tá? O chefe do Ministério Público que eu tenho mencionado, você já deve ter ouvido falar, no âmbito federal, o chefe é o Procurador-Geral da República, que é escolhido pelo Presidente da República, tá? Essa escolha, os requisitos, né, tem que ser de dentro do próprio Ministério Público, não pode ser uma pessoa externa, como é, por exemplo, a AGU. O presidente pode escolher uma pessoa fora da carreira para ser o AGU, Advogado-Geral da União. Mas aí dei uma olhada no artigo 128, parágrafo 1º, que fala, né, que o Procurador-Geral da República é escolhido pelo presidente para um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido uma única vez. Nos estados, pessoal, o chefe do Ministério Público é o PGE, Procurador-Geral do Estado. E ele é escolhido pelo governador, só que aqui a diferença, aqui nos estados, há uma lista tríplice, que é escolhida pela própria instituição, normalmente uma votação, né? Dessa votação, os 3 mais votados dentro da carreira, essa lista vai para o governador, ele escolhe quem ele quer desses 3, pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, não precisa ficar vinculado. Então, enquanto o presidente pode escolher livremente dentro da carreira, nos estados há a necessidade dessa lista tríplice, tá bom? Normalmente, mesmo no Ministério Público Federal, eles fazem uma eleição, mas o presidente não está vinculado a essa eleição, porque não há previsão na lei em relação a essa lista tríplice, tá bom, pessoal? As garantias do Ministério Público estão previstas no artigo 128, parágrafo 1º. Eu já falamos sobre elas, são as mesmas garantias dos magistrados, né? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios, né? Já discutimos sobre elas, a importância e por que elas existem. As vedações constitucionais também são as mesmas da magistratura, só para vocês compararem, está lá no artigo 128. É interessante até comparar o 93 com o 128, para vocês verem como há uma certa simetria entre as carreiras do Ministério Público e da magistratura, tá? As funções institucionais do Ministério Público, que eu já disse de maneira resumida, mas de forma mais minuciosa, estão previstas no artigo 129, quero que os senhores leiam o artigo 129, né? As funções institucionais, que são muitas, né? Além de ser o titular da ação penal, que a gente sempre lembra, ele tem várias outras funções institucionais, né? No exercício do seu papel. E aqui eu coloquei um íconezinho aqui interessante aqui de um assunto que embora o STF já tenha se manifestado, muito se discutiu. Se o Ministério Público pode investigar, né? Que seria um papel da polícia, né? Hoje já está mais ou menos tranquila essa situação. No meu ponto de vista, o Ministério Público sempre pôde investigar. Ele não deve, mas sempre pôde. Porque se a investigação ela é feita e é encaminhada para o Ministério Público, que é o titular da ação penal, né, não faz sentido que ele não possa diretamente investigar. Então, eu até aqui mencionei Ministério Público e poder de investigação, todos os artigos que tratam, né, da questão, e hoje o entendimento, inclusive do próprio STF, é que o Ministério Público pode sim, tem o poder de investigação, tá? Para encerrar o Ministério Público, assim como o Poder Judiciário tem o CNJ hoje como um órgão que nós dissemos que não possui função jurisdicional, mas porém é um órgão administrativo de coordenação do Poder Judiciário, o Ministério Público também tem esse órgão, que é o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Ele foi criado junto com o CNJ pela Emenda Constitucional 45, né? E é um órgão de controle externo do MP.
que tem função administrativa também, tal qual o CNJ. Tá? Peço que os senhores deem uma lida lá no artigo 130, azão. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Ministério Público, peço que os senhores leiam os artigos, função extremamente importante, né? No nosso sistema judiciário, também no nosso sistema constitucional. Vamos falar agora um pouquinho sobre a advocacia pública. E aqui é interessante, pessoal. Olha, até coloquei aqui no texto o tal da expressão bifrontismo. Por que isso? Antes de 88, antes da Constituição de 88, quem exercia o papel, olha que estranho, quem exercia o papel da defesa da União era o Ministério Público. Então o Ministério Público tinha dois papéis. Ele exercia a função de Ministério Público, nós mencionamos há pouco, titular da ação penal, e também defendia a União nos casos em que ela era ré. Isso acabou. O Ministério Público hoje tem um capítulo próprio com as suas funções institucionais e foi instituída e regulamentada a chamada advocacia pública, que é exercida pelos procuradores, que é exercida de forma geral e chefiada pelo AGU, Advogado-Geral da União. Então, o Advogado-Geral da União, no âmbito federal, é o advogado da União. É isso, ele defende. Nas ações em que a União é ré, nas ações que ela é autora, quem ajuiza, quem defende é a Advocacia Geral da União, tá certo? O chefe é o AGU, já falei que é escolhido pelo presidente da República. Aí, diferentemente do Ministério Público, ele pode ser escolhido até mesmo fora da carreira, tá? Essa advocacia pública que eu estou mencionando é a advocacia da União. Nosso sistema federativo, né, que tem a presença dos estados e dos municípios, né? Existem as procuradorias estaduais, também fazem esse papel, e alguns municípios têm a sua, como é Mogi, né, tem a sua procuradoria municipal. Então, o papel dessas procuradorias, dessas carreiras públicas, né, jurídicas, que se enquadram nas funções essenciais, é a defesa do ente. No caso, a defesa da União, a AGU, a defesa dos estados federados, no caso da Procuradoria-Geral do Estado, e dos municípios, nos casos dos procuradores municipais. Os municípios menores, né, às vezes não têm uma procuradoria estruturada, concursada, acabam tendo um advogado contratado, até mesmo contratado, dependendo do... Mas que eles precisam de uma defesa técnica, sim, porque podem, no nosso sistema, o Estado pode ser autor ou réu em ações, né? Eu coloco aqui no trabalho para os senhores as legislações que tratam da advocacia pública, né? No âmbito federal é interessante que nós temos procuradores que atuam na área previdenciária, né? Os chamados procuradores do INSS, procuradores da Fazenda, que são aqueles que tratam das execuções fiscais, né? E todos eles estão submetidos ao chefe, que é o AGU, o Advogado-Geral da União, né? Todos compõem a chamada Advocacia Geral da União, né, que faz a defesa não só da União, como das suas autarquias, tá bom? Ok, pessoal? Então, falamos do Ministério Público, né, como função essencial, falamos da advocacia pública, lembrando que no passado quem exercia essa função era o Ministério Público, né, numa situação até estranha, né? Houve época, até em 88, em que os membros do Ministério Público podiam advogar. Isso mesmo, os procuradores podiam advogar. Então, além de terem uma função pública, eles podiam advogar. Óbvio que não podiam advogar contra o órgão pelo qual atuavam, mas podiam advogar em outros casos, né? Hoje já isso não pode. As funções são exercidas de forma plena, né? Regime integral. Ok? Muito bem. Advocacia pública. Agora vamos falar um pouquinho da advocacia privada, né? Artigo 133. Artigo 133. Advocacia privada, artigo 133. Eu coloquei 134 aqui, não é. 133. É um artigo só falando dos advogados, mas é um artigo muito importante, pessoal, tá? O artigo 133, né? Ele fala o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça. Você já deve ter visto isso muito em colante de carro, né? Sendo inviolável por seus atos, manifestações no exercício das suas funções nos limites da lei. Então, são dois princípios que nós temos aí. O princípio da indispensabilidade do advogado. Ele é o indispensável, ou seja, nos processos, o advogado deve participar em todos os processos, todos entre aspas, vamos explicar daqui a pouco. Além do que é o princípio da imunidade no exercício da função. A indispensabilidade. Pessoal,
até como própria garantia do contraditório. Não adianta você ter todos esses princípios constitucionais lá do artigo 5º se a pessoa não tem uma defesa técnica, né? Ainda mais porque, mesmo para nós, operadores do direito, às vezes é um pouco confuso, né, algumas questões. Imagine para quem é de fora, né? Então, a defesa técnica ela é necessária em todos os processos. E quem faz as defesas técnicas? Os advogados. Por isso são indispensáveis. Então é um princípio importantíssimo para que nós consigamos alcançar outros princípios importantes, né? Que nós já mencionamos há pouco. Ampla defesa, livre acesso à justiça. Então, agora, embora importante, não é um princípio absoluto. Não é um princípio absoluto porque existem algumas circunstâncias em processos em que não há necessidade obrigatória da participação de um advogado. Exemplo, já até mencionamos, se se lembra, o habeas corpus é um exemplo, não precisa ser advogado. A própria parte pode, até aquela a gente até imagina, um habeas corpus pode ser subscrito num papel de pão. A ideia é que chega ao conhecimento do autoridade judiciária que alguém está sofrendo cerceamento ilegal em relação à sua liberdade. A revisão criminal também é um outro processo que independe do advogado, né? E mais recente, né? Inclusive matéria que chegou no STF, os juizados especiais também, em primeira instância, não há necessidade da participação dos advogados, tá? Então, a regra é essa, o advogado é indispensável em qualquer processo. Um processo que correu sem a participação do advogado, salvo aquelas exceções, ele é nulo, tá certo, pessoal? Nulo. O órgão que representa os advogados, já estão carecas de saber, não precisa nem ser estudante de direito, é a OAB, né? Que é uma autarquia, tem esse status de autarquia, o STF inclusive fala que é uma autarquia especial, que tem autonomia e independência, né? Inclusive, ela, de acordo com as próprias palavras do STF, ela não pode ser comparada a uma mera entidade de fiscalização de classe, porque ela tem funções constitucionais e institucionais maiores, né? Ela não está voltada exclusivamente à defesa corporativa dos advogados. Ela tem, só para vocês terem uma ideia, a OAB tem legitimidade para entrar com a DIN, ação declaratória de inconstitucionalidade de leis. Então é uma autarquia especial. O Estatuto da Ordem, né, é a Lei 8.906, que vocês vão estudar isso em ética, né? E outro princípio importante é o da imunidade do advogado, né? O advogado, no exercício das suas funções, né, ele é inviolável por seus atos, manifestações, palavras. Óbvio que isso não dá para o advogado uma carta branca para ele sair ofendendo o que ele queira dentro do processo, né? Tudo tem um limite. Então, no exercício das funções, ele tem que ser enérgico, firme, né? Ele não está abaixo do juiz, nem tampouco do Ministério Público, estão todos no mesmo patamar, com a ideia do exercício da jurisdição, né? Ele é um participante necessário do processo e no exercício das funções ele tem imunidades, tá bom? Mas não é uma regra absoluta, né? Por isso ele sai xingando, tudo tem um limite, tem que analisar dentro do contexto. Tudo bem, pessoal? Advocacia, os princípios, indispensabilidade e imunidade. E para a gente encerrar, nós temos as defensorias públicas, né? Que foi a última a chegar aqui das entidades, né? A Defensoria Pública, eu tenho que atrelar aqui a Defensoria Pública ao artigo 5º, 74, que nós comentamos no semestre passado, que fala da assistência judiciária aos necessitados. O papel da Defensoria Pública, entre outros, esse não é o único, tá? É exatamente a defesa dos necessitados, aqueles que não têm condições de arcar com o custo do advogado. Existe a Defensoria no âmbito federal, que é chamada DPU, Defensoria Pública da União, e a DPE, Defensoria Pública dos Estados, né? Então, aqueles que não têm condições de arcar com as despesas do advogado, podem socorrer-se às defensorias. Elas foram estruturadas não faz muito tempo, né? Elas não têm ainda uma estrutura compatível com o número de processos, com a procura, de forma que em alguns estados, alguns municípios, ainda há um convênio com a OAB de assistência judiciária, porque a defensoria não consegue dar conta de todos os processos em que é procurada. Mas é um órgão importantíssimo, ela está prevista lá no artigo 134 e 135, né? Recentemente houve alteração desses dispositivos, ampliando as atribuições da defensoria,
E, inclusive, aplicam-se à defensoria aqueles mesmos princípios institucionais do Ministério Público, o princípio da unidade, indivisibilidade, independência funcional, tá? Então, os defensores hoje contam com essas mesmas garantias, tá bom? Pessoal, então, de forma assim bem breve, mas é o que de fato precisava falar em termos de constitucional, lógico que com o tempo os senhores vão tendo esses conceitos melhores, né? Não vai ser numa única aula, né? Principalmente desses órgãos, né? Mas eles estão estruturados na Constituição, são denominadas as funções essenciais da Justiça, e eu peço que os senhores leiam aí, então, os dispositivos, tá bom, pessoal? Eu vou encaminhar, como eu já disse, hoje é dia 19, até o final dessa semana, começo da semana que vem, tá uma confusão, hoje, dia 19, se vai ser feriado essa semana ou não, tá uma discussão na TV, na capital, no estado, ninguém sabe. De qualquer forma, nós estamos continuando com os nossos trabalhos, nós temos aí tempo para terminar, acho que falta um pouquinho, preciso corrigir os exercícios, um pouquinho para a gente encerrar o nosso plano de ensino, corrigir os exercícios e a gente já marcar, marcar nosso M2, tá? Provavelmente eu vá dar um outro trabalho, tá? Ainda não acho, porque eu imaginava que nós faríamos essa M2 presencialmente, mas pelo jeito não vai ser, tá bom? Ok, pessoal? Então, bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.